paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui para começar mais um programa. Jesus, a verdade que liberta, palavra que liberta, palavra que ajuda, palavra que salva. A palavra que nos dá a instrução do caminho da vida. Como disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao céu. Ninguém é salvo se não for por mim. É isso aí. Então, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, dizer da bondade do Senhor Jesus para com as nossas vidas, né? Quando nós acreditamos que o Senhor Jesus pode nos salvar. Quando acreditamos numa coisa, nós procuramos fazer aquilo lá. Nós procuramos investir tempo, investir estudo sobre isso aí, né? Sobre esse assunto. E assim é a salvação. A salvação que é necessária para todos os homens. Precisamos nos interessar nesse assunto. Precisamos correr atrás, né? Para sair do pecado, sair da condenação que se encontra conosco. Então, vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e o versículo 7, o 8, 9, nós vamos discorrer aqui, que diz assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. O que é fé? É você acreditar em Jesus Cristo. Acreditar na palavra. Saber que a palavra tem poder de salvar. O poder de te levar à vida eterna. Essa palavra, como a gente entende e sabe, que não tem cor, não tem como tu apalpar, não existe um corpo. Não existe uma matéria, apenas letra. Palavra não tem imagem, né, de maneira que você possa pegar, palpar e ver. Então, palavra de Deus é a que criou todas as coisas. É somente no homem que Deus pegou. Mas todas as coisas foram feitas pela sua palavra. Então, a fé é isso, é nós acreditar que a palavra de Deus pode transformar nossas vidas. A palavra de Deus, ela rege as nossas vidas, ela conduz, ela condena e salva a vida do ser humano. Então veja aqui que sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Não existia lei. A lei de Moisés, não existia Moisés ainda. Então veja, não tinha nada escrito ainda. Abraão foi chamado e ele saiu da sua terra, da sua parentela, para seguir ao Senhor, um mandato do Senhor: ide, pregai o Evangelho. Como ele diz hoje também, o Senhor Jesus deixou dito para nós. Então ele saiu pela fé.
Ele acreditou que esse Deus é o Deus que permanece, é o Deus que salva a alma, é o Deus eterno, o Deus que traz a salvação a todos os homens, é o Deus criador de todas as coisas, inclusive dos próprios homens. É o Deus que deu espírito aos homens, espírito de vida eterna. Né? Se você obedecer a Deus pela fé, acreditar que as palavras do Senhor é verdadeira e se cumpre, e você se salva e vai morar com Ele para sempre. Mas se você não acredita, você é eterno a si mesmo, mas será condenado e viverá eternamente preso. Então veja que ele anunciou o evangelho primeiramente a Abraão, porque acreditou, se dispôs a ser um pregador da palavra. Então, aí ele diz que todas as nações serão benditas em ti. Então incluiu nós, incluiu todo mundo, sem lei. Entenda, é pela fé. A fé é você acreditar. Quem viveu a lei de Moisés ali até Jesus, ele não tinha fé também? Quem viveu a lei, quem procurou fazer, mesmo que não conseguisse obedecer a lei direito, é como nós hoje, não conseguimos obedecer Jesus como é para ser, mas nós lutamos, nós acreditamos. Então o crente viverá da fé, o justo viverá da fé. O que é isso? É você pode ver que tem gente que come muito e vive, e outros que comem menos e vivem também. Tem uns que ele veste uma roupa bonita, cara, de marca e vive. Mas ele vive também vestindo uma roupa mais barata. Então é isso que eu quero dizer. A fé, você vive pela fé, né? Você se esforçando, você pode produzir muito. O próprio Jesus, ele disse que aquele que confessa os seus pecados, aquele que adere, aquele que se converte à fé, acreditar no Evangelho, ele pode produzir 30%, outros 60% e outros 100%. Então veja que não é igual, mas vive, porque você está vivendo pela fé, você está acreditando, ainda que produza menos, ainda que tropece mais, mas está vivendo. Então veja que, assim como era na lei, é também na fé. Você vê Abraão antes da lei e já foi predito que todas as nações seriam benditas nele, porque ele acreditou. Quem acreditar será salvo. Sempre Deus falou isso, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento foi dito a Abraão que aqueles estrangeiros que se chegasse a ele e aceitasse, né, a condição de servir a Deus, de ser circuncidados machos, se ele aceitasse as condições ditas por Deus, seria salvo, né, seria bendito. Então veja que hoje é a mesma coisa. Quem aceita as condições de Jesus, acredita nisso, que isso é proveitoso e rende no sentido, produz galardão eterno, além da vida eterna é galardoado, traz aí uma recompensa, né? Como diz aqui em Hebreus capítulo 11, quando se fala de fé, não tem como não falar na carta anônima aos Hebreus capítulo 11, porque começa falando de fé, né, e vai quase o capítulo todo só sobre fé, os heróis da fé. Então, veja aqui no versículo 6, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que
se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador daqueles que o buscam. Buscar uma coisa, você sabe o que é buscar. Buscar, você tem que aprender o caminho para ir buscar. Você tem que saber, ei fulano, pega para mim lá uma colher, mas aonde é que está? Aonde está a colher? Eu preciso saber o caminho para ir buscar a colher. Busca. Como é que eu busco Deus? Eu tenho que aprender isso, né? Então é preciso aqueles que se interessem em buscar. Aonde está a tua vida? Aonde está a nossa vida? Aonde está a nossa própria fé? Aí aqui Hebreus capítulo 12 e o versículo versículo 2, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja aqui, quando fala no versículo primeiro, para seguir esse aqui, é dizendo que nós precisamos de seguir uma carreira com paciência, né? A carreira que está proposta para nós. Qual é essa carreira? Não é correr para o inferno, é correr para Jesus, é correr para o céu, é correr para a vida eterna. Então essa carreira, eu sou o caminho, você tem que correr nesse caminho. A verdade, eu não estou enganando, não é um caminho fajuta, mentiroso, da parte maligna para me tapear. Não, é verdadeiro. É a vida. No fim dele está a vida. Então é verdadeiro. Então aí diz aqui que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus, ele fez isso. Quando diz no 2 aqui, olhando para Jesus, é o caminho. Olhando para ele. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então é Ele que dá, Ele cria a fé em você quando você busca nele, você acredita nele. É te dado essa fé, que é um poder sobrenatural, de você entender, acreditar, se interessar por o invisível, pela parte espiritual. Você vai entender que existe demônios e existe anjo. Vai entender que tem o diabo e tem Deus. Você vai entender que se você não obedecer a Deus, você vai morar onde o diabo vai morar. Então você vai adquirir esse entendimento e uma força que vai te conduzir a fazer o que é certo, a seguir esse caminho. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pelo prazer que ele tinha nele mesmo de salvar a mim e a você, e quem olhar para ele, quem seguir a ele, quem acreditar nele, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas dos soldados de todo mundo que afrontaram ele. Desprezou e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja, aqui em Hebreus capítulo 5 e o versículo 8, fala que Jesus, ele ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele era filho sem pecado, diferente de todos os homens que já pisou nessa terra, mas ele obedeceu, seguindo o gozo que estava proposto para ele, de salvar aqueles que quisessem olhar para ele. Por esse gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Então aqui ele diz, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, se entregou à cruz. Ele padeceu na cruz do Calvário. Aí ele diz no 9, versículo 9, Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação
para todos os que lhe obedecem. Então veja, ele veio ser, sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então veja aqui, quando nós olhamos aqui em Hebreus também, Hebreus capítulo 10, e o versículo 38, aqui no 37, eu vou dizer o 37, porque diz aqui, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o que vem? Jesus buscar a sua igreja. Eu preciso crer nisso, irmão. É necessário que eu acredite que Jesus vem arrebatar a igreja. É preciso que eu creia nisso. Entenda que ele vem. Então, como é que eu vou crer? Como é que eu vou avançar nessa crença? É buscando e é buscando. Aí aqui ele diz aqui, no versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, veja, o justo viverá da fé. Eu preciso adquirir fé. Mas como que eu vou adquirir fé? Só em Jesus Cristo. Só se esforçando, pedindo, dando crédito a um programa como esse aqui. Não só isso, qualquer um que fale de Jesus Cristo, que fale da palavra, se interessando pela palavra. Em vez de eu saber os capítulos da novela, tudo, eu sabia os capítulos da Bíblia. Eu procurar me interessar por aquilo que me salva. É isso aí. Então, isso é fé. Eu vou investir tempo numa coisa que eu não acredito? Não. Por que você estuda? Ou trabalha? Você trabalha porque você acredita que no fim do mês vai receber o salário. Você trabalha porque você acredita que está produzindo, está adquirindo bens que é necessário para a tua vida. Você estuda para quê? Pelo menos é o que eu vou dizer aqui, pelo certo, é para você aprender a fazer as coisas, para você aprender uma profissão, para você tirar um diploma, para você se capacitar. Você estuda porque você acredita que você vai aprender alguma coisa. Vai ser necessário para a tua sobrevivência. Você acredita nisso e por isso você se esforça, acorda cedo, estuda e faz isso. E eu, para mim ir para o céu, não tenho interesse. Para mim me salvar, eu preciso fazer isso aqui. Então isso é fé. Eu começo a buscar, poxa, mas ler Bíblia, para que isso? Pois é. Assim que vem a fé. E você começa a acreditar naquilo que uma pessoa natural não acredita. Você começa a entender uma coisa que aquilo que as pessoas natural não entende, você entende. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então veja, aí o versículo 16, para concluir aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, você vai buscando isso aqui e você vai entendendo o que Cristo quer.
Você vai entrando dentro da mente do Senhor. Ah, isso é loucura. Mas não é, irmão. É verdade. Aí nessa mesmo 1 Coríntios capítulo 2, aqui que eu acabei de falar, vamos chegar aqui, vou só ler, só para escrever aí na tela. Aí ele diz aqui no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deu de entender? Então ele vai nos revelando, porque eu estou acreditando, eu estou buscando. Assim como você vai crescendo de matéria, você vai aprendendo as coisas na escola, ou num trabalho que você trabalha numa fábrica, você vai se desenvolvendo e vai sendo classificado, passando para outras áreas, porque você vai entendendo, compreendendo o trabalho, você está trabalhando, você está crescendo. Da mesma forma, é espiritualmente. Então o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e traz para nós, vai para a mente de Cristo. Então nós vamos ter a mente de Cristo, aquilo que é permitido a um homem da parte de Deus, nós vamos entender. Então isso é fé. Compreenda que, quando nós voltamos aqui em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, aqui explica muito bem o que é fé. Nesses primeiros 3 versículos, aqui do capítulo 11 de Hebreus, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, fé é uma coisa que você não está vendo, mas você está esperando. Você tem esperança naquilo ali. Você sabe que isso vai acontecer. Quantos milhões de anos é? Não sei. É 10 anos? É um dia? É uma hora? É 1000 anos? Nós não sabemos, mas vai acontecer. É um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vai acontecer. Eu creio nisso. Precisamos crer nisso. Quanto mais você crê, mais tem fé. O crer é a fé. A fé é o crer. Então, você com as tuas atitudes, tu prova se tem fé ou não tem. Então, é aquilo, o firme fundamento. Sabe o que é fundamento, irmão? Você fundamentar uma coisa, um assunto em cima disso aqui, é isso aí. Então, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova. Prova, sabe o que é prova? É provado, está provado que é isso mesmo. Prova das coisas que se não vê. Então eu não vejo, mas eu provo que existe. Então com a fé eu provo. A fé me dá certeza que isso existe. Então, versículo 2, Hebreus 11, 2, diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, os antigos, e aqui fala dos heróis da fé. Aí vem o 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então fé é invisível, irmão, mas eu preciso acreditar. O meu milagre na minha vida, eu só acredito, a minha salvação só entra pela fé, só vou ter pela fé. E os milagres na minha vida, Deus trabalha na minha vida, me ensina pela fé. Eu acreditando nisso aí. Então entenda aqui, nós aqui em Gálatas capítulo 2, né? Capítulo 3, onde nós estamos aqui, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós lemos aqui o versículo 7 e o 8, que diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8, ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ele já sabia que nós aqui ia ter que ter fé. Ele já sabia disso aí. Os gentios que ficou fora da lei de Moisés. Então é acreditar. Todo aquele que acreditou, e se a quem, como eu volto a dizer, já falei agora há pouco, mas volto a dizer, quem obedecia a lei de Moisés não era pela fé? Para que eu vou obedecer isso? Que vantagem eu vou levar nisso aí? Eles acreditavam porque eles faziam porque acreditavam que estava sendo justificado por Deus para quando Jesus viesse morrer na cruz do Calvário, eles estavam com a sua salvação garantida. Então foi pela fé, foi pela esperança de Cristo vir salvar eles. Então isso é fé. Todos que obedeceram à lei foi pela fé e continua sendo pela fé. Então precisamos entender, antes de Abraão, antes de Moisés, desde de Adão até Moisés, não existia lei, não existia no sentido escrito, nada escrito. Existia um ensinamento que existia um Deus e que precisava alguém acreditar. É necessário acreditar, sempre foi necessário acreditar em Deus para que fosse salvo, sempre foi assim. E aí, depois foi passado a um papel, né? E foi feito um tabernáculo, foi feito um altar, uma maneira que Deus exigiu que o homem fizesse aquele ritual lá, acreditando, claro, quem trazia o carneirinho e tudo para ser sacrificado é porque acreditava que estava sendo justificado por Deus para quando Jesus viesse ser salvo. Então, garantir a sua salvação, né? Então, da mesma forma somos nós agora depois de Jesus. Não precisamos de carneirinho mais, ele é o nosso cordeiro, né? E aí nós acreditamos nas suas palavras e nós vivemos as palavras do Senhor. Como diz aqui em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, Paulo fala aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja aqui o versículo 21, olha o que diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, morreu sem necessidade, não trouxe fruto nenhum. E a salvação é somente de Jesus. Sem a morte de Jesus não existia lei que salvasse alguém. Não adianta viver uma fé, uma maneira, uma organização organizada pela essa lei até chegar a Cristo. E aí Cristo é o nosso cordeiro, é o nosso sacrifício, né? Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que nos justifica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta nada. É acreditar no Senhor Jesus Cristo, adorar a Ele em espírito e em verdade. Isso ele disse
para a mulher samaritana. Então veja aqui, voltando aqui, né, no capítulo 3 de Gálatas, que eu lendo aqui o 8, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9, de sorte que o que são da fé são benditos com o crente Abraão. Benditos com o crente Abraão. Todo aquele que tem fé. A fé não humana, uma fé, eu acredito que eu vou ser doutor, eu acredito que eu vou subir no pé de açaí, eu acredito que eu vou pegar um bocado de peixe hoje, não é isso aí não. Acredita em Jesus, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui, eu sei como é lá, mas eu gosto de ler, porque aí os meus meninos que edita e o programa, ele escreve na tela. Eu quero que escreva, né? Então, se eu não fizer assim, às vezes não escreve, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E o versículo, eu vou ler o 6, mas eu quero mesmo o 7. E é o 7 e o 8, né? Mas eu vou ler o 6 aqui para introduzir aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo já estava na hora da morte para ser crucificado, ou seja, ser decapitado. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz, no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, amarem, acreditarem, correr atrás disso, de crer cada vez mais e obedecer o que ele diz, acreditando que ele vem. Então todos, não somente a mim, mas todos aqueles que acreditarem na sua vinda. Então veja aqui, irmão, a necessidade que nós temos de acreditar, né, de ter fé, né? Então veja aqui, quando for falar de fé aqui, meu amigo, é muita coisa, né? Nós precisamos... Aí veja aqui o versículo 10. O versículo 10 fala aqui nem de fé, mas fala exatamente daquele que se for para obedecer a lei de Moisés, ele tem que obedecer na íntegra. Tudo. Porque senão ele é maldito. Então fé te isola de sair tudo. Você acredita em Jesus Cristo, que é o caso do ladrão da cruz, que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, arrependido. E aí nunca tinha obedecido lei nenhuma. Eu acho que não, que ele era ladrão. Então você vê que foi salvo. Porque ele acreditou, não, esse é o rei, eu quero o rei. Acreditou, foi salvo. Então veja que é assim, irmão. Aí ele diz assim, todos os... aqui, Gálatas 3, é onde nós estamos lendo. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas.
todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então veja, então é maldito. Se não fizer conforme tudo que está escrito no livro da lei para fazê-las, então se torna maldito. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É o que diz em Hebreus 10:38. Porque o justo viverá da fé. Então veja aqui, versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, acredite aí, irmão, que nós precisamos buscar essa fé. Em quem? Em Jesus Cristo. O Senhor está pronto para nos dar esse entendimento, né? Quando nós olhamos aqui em Hebreus 10:38, que é o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí ele diz aqui, no último versículo, no capítulo 10 de Hebreus, que é o depois do 38, vem o 39, que diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Para conservar a alma, né? Conservar salva. Então veja a necessidade aqui da fé, que é você crer, irmão, né? Tem aqui a parábola, não é uma parábola, é uma história verídica, né? Que aconteceu com o centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum, que ele disse para Jesus, aqui está escrito aqui em Mateus capítulo 8, e o versículo 5, né, em diante, versículo 5, 6, 7, que diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha o que diz aqui, o 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. O meu criado sarará. Versículo 9. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ou seja, ele deu um exemplo ali para Jesus, o que ele estava entendendo. Olha, o Senhor é Senhor. O Senhor manda nos demônios, nas enfermidades. O Senhor comanda todas as coisas. Eu também tenho autoridade humana, que eu digo para o meu soldado, meu criado, faz isso, ele faz, vem, ele vem. Então, eu sei o que é autoridade. Então, eu reconheço que o Senhor é autoridade. Basta que o Senhor diga uma palavra e meu servo será sarado. Jesus se maravilhou, se admirou, irmão, desse homem ter dito isso. Porque é um centurião, uma pessoa com certeza, um romano, né? Que não era um judeu, né? Com certeza aqui, ele diz até aqui no texto, versículo 10,
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel, o que ele disse? Nem mesmo no judeu eu encontrei tanta fé. Ou seja, o reconhecimento do poder de Jesus Cristo, o reconhecimento do senhorio, ou seja, do reinado. O reconhecimento que Jesus era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tinha o poder de expulsar o demônio, poder de expulsar aquela enfermidade. De longe mesmo, só com a palavra, ele podia curar aquela enfermidade. Já os judeus não acreditavam nisso aí. É isso que Jesus disse: nem em Israel vi tanta fé, né? Encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então veja aqui o que Jesus disse: que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os que são do reino serão lançados nas trevas, aonde há planta e ranger de dentes. Por quê? Aqueles que tiveram oportunidade. Quem sabe você está tendo oportunidade, irmão. Eu já tive, eu já fui até crente, aí hoje eu estou desviado. Aí às vezes você pode não estar dando valor, eu já fui muito na igreja, sou um simpatizante do evangelho, mas eu vou ver ainda aí, tem umas coisas para resolver. Eu gosto mesmo de um piseirozinho, vamos dizer assim, logo a palavra que é mais conhecida aqui. Eu gosto de umas orgias, umas festas, umas prostituição aí, uma cachaçada. E eu estou aguardando aí um dia aí, quem sabe Deus pega pelas minhas orelhas. Mas não é bem assim, irmão. Você está tendo a oportunidade, como os judeus tiveram na época, ele disse, os do reino serão lançados fora. O que ele quis dizer? Aqueles que já receberam a palavra, que deveria acreditar e ser um crente verdadeiro e me ajudar a pregar o evangelho para outros, eles estão desfazendo de mim. Não estão acreditando. Mas um homem desse aqui acreditou, que não tem nada a ver com judeu, mas acreditou. Então veja, quem sabe você não está nessa situação que deveria valorizar aquilo que o Senhor Jesus já te deu. Então faça isso. Corra para Jesus enquanto é dia, enquanto é hora. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então seja um servo do Senhor Jesus Cristo para a salvação da tua própria alma. Então acredite no Senhor, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem dito. Meu Deus, por esse programa, o Senhor ter preparado, meu Deus, esse momento para nós falar do teu amor. Somente o Senhor pode nos trazer nesse lugar para falar da tua palavra. Se não for do teu Espírito, nós não falamos. Como diz o apóstolo Paulo, se ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. E isso é verdade. Você pode dizer, mas não é verdade. Mas se for de verdade, é pelo Espírito. E por isso, nós queremos dizer mais e mais, Senhor. Que nós seja verdadeiramente geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. Deus abençoa a cada um, prospera, multiplica, sara, como foi dito aqui, do centurião, basta uma palavra e nós estamos falando do Senhor. Que seja essa palavra, chegue a essa pessoa de maneira para curar, primeiro a sua alma e depois o seu corpo físico também. Existe o poder de salvação, de cura divina, de milagres na vida dessas pessoas. Deus ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo nós te damos graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.